E agora iniciamos o painel Tecnologias para Ciclismo. Então, já trabalhamos no passado com outras iniciativas na área de esporte e lazer, e agora, então, uma iniciativa mais focada na área de ciclismo, como já é feito em outros países, né? Então, para quem não nos conhece, para quem é específico da área de ciclismo, meu nome é Simone, eu sou da Artsim. Desde 1998, trabalhamos na divulgação de materiais plásticos avançados. Do que eu estou falando? Eu estou falando dos composites, que a maioria conhece como produtos de fibra de vidro, de barcos, de caiaques, de jet skis, fibra de carbono, que agora é muito conhecido também nas bikes, já há um bom tempo, produtos de fibra de aramida. Então, no mercado industrial, chamamos de composites, né? Falamos também do poliuretano, que é um outro plástico, tudo é plástico, é um outro plástico, e o que está muito próximo do mercado de ciclismo são os selins. Então, o poliuretano são as espumas de sofás, de colchões, espumas rígidas de geladeira. O poliuretano está em vários lugares, muitos só não sabem que se chama poliuretano e que é um plástico. E aí temos os plásticos de engenharia, que são os plásticos que agregam diversas características, como resistência mecânica, química, de temperatura, de impacto, e que também estão presentes, por exemplo, nos capacetes da área do ciclismo, né? Então, temos tudo que a gente trabalha, né, tudo que a gente trabalha ao longo de todos esses anos na área de plásticos de alta performance, eles estão na área do ciclismo. Então, o objetivo do seminário de hoje é mostrar o que tem de novo nessa área de plásticos de alta performance para a área de ciclismo, né? O ciclismo é um segmento que teve um crescimento muito expressivo, continuará tendo esse crescimento, né, o que tudo indica. Então, entendemos que é muito viável, muito necessário que a gente esteja mais próximo da área do ciclismo, entendendo as necessidades, né, para os avanços de performance. E é por isso, então, que nós estamos aqui. Então, eu gostaria de agradecer todas as federações de praticamente todos os estados que nos apoiaram na divulgação, principalmente a Federação Paulista de Ciclismo, que divulgou amplamente o nosso evento, e ainda estamos conversando sobre possíveis novos trabalhos em conjunto, abordando a parte técnica. Então, muito obrigada a todos que nos ajudaram a viabilizar esse evento. E esse evento está formatado de que maneira, né? Nós vamos começar com uma palestra do Leone Fragassi, que é um professor pesquisador, que há anos utiliza diversos materiais avançados, diversos processos, para fazer veículos cada vez mais leves, mais rápidos, mais econômicos. Então, tem uma experiência enorme. Nós realizamos uma feira chamada Feiplar Composites e Feipur, que fala desses plásticos todos, e a cada ano a gente vê vários desenvolvimentos do Leone Fragassi, com muitas premiações. Então, ele vai abrir esse evento dando um geral, né, um cenário geral do uso dos plásticos avançados na nossa área aqui de ciclismo. Agora já me incorporei, também chamo de minha área do ciclismo. Em seguida, teremos uma palestra da Sense, que vai falar das bikes de fibra de carbono. Depois, temos uma palestra da Isapa, falando dos capacetes de plásticos de engenharia. E depois, a Royal Ciclo, que vem falar dos selins de poliuretano. Com certeza, uma empresa que tem muito a dizer sobre o poliuretano para a área de ciclismo. Então, agradeço a todos que estão conosco. Todas as apresentações estão sendo gravadas, vão ser disponibilizadas para que vocês encaminhem para outros profissionais da área de ciclismo. Espero que esse seja o primeiro aí de vários eventos que a gente possa organizar nesse mercado. Então, com muito gosto, vou chamar o Leone Fragassi, um grande pesquisador e professor que tem atuado bastante na área de materiais. Leone, boa apresentação. Obrigado, boa tarde. Tá. Bom, meu nome é Leone Fragassi, eu trabalho com materiais compósitos há quase 40 anos. Tive a oportunidade de experimentar os plásticos de engenharia e produzi uma série de experimentos na área de veicular e também na área de bicicletas e artigos esportivos. Tive apoio incondicional da Feiplar Feipur,
e todos os grandes colaboradores, as grandes empresas conhecem o meu trabalho, e eu fico muito à vontade para falar sobre bicicletas e veículos de pequeno porte. E falando de bicicleta, né, eu vou me apresentar aqui como um pesquisador. Gosto muito de falar sobre materiais compostos, me deu liberdade para falar bastante sobre a performance desses componentes e o que o mercado de bicicleta exige, né? Você pode ver que a bicicleta é um produto que tem mais de 200 anos e ao longo da história da bicicleta ela evoluiu muito, apesar da sua aparência singela. Os processos de manufatura de bicicleta melhoraram muito, a concorrência cresceu muito, há muitos fabricantes de bicicletas. E esses fabricantes procuram cada um soluções produtivas até o ponto de chegar aos detalhes. E quando a competição ou o mercado chega nesse ponto, né, extremamente competitivo, e eles vão atrás dos meros detalhes, o peso, performance, é fator determinante para que eles comecem a avançar no produto. Então, não é só metalurgia e engenharia aplicada. Os materiais também foram extensamente explorados e chegou ao material composto, coisa que, a princípio, era apenas aplicada na indústria aeronáutica. E posso dizer que a bicicleta é um dos primeiros produtos, né, a receber tecnologia aeronáutica. Salvo aí vocês verem o que aconteceu nas Olimpíadas e no triatlon. A melhor vitrine das bicicletas realmente é o esporte e os esportes oficializados mundialmente, onde a gente vê grandes empresas com as suas engenharias, com os seus aportes tecnológicos, aplicando a busca da performance em cada detalhe da bicicleta, em cada componente. E isso envolve muitos profissionais, uma extensa trabalho de metalurgia junto com o material plástico, para que a gente obtenha performance e rendimento no produto chamado bicicleta. Essa bicicleta que eu estou divulgando aqui, né, no primeiro slide, é um trabalho muito interessante que eu fiz em 94. Eu me inspirei no triatlon. O triatlon estava sendo muito divulgado, crescendo mundialmente, e nós não tínhamos aqui no Brasil uma bicicleta específica para triatlon. Então, dotado de conhecimento e de pesquisa, eu procurei aí a FEIPLAR-FEIPUR, conheci os grandes engenheiros da área, e aos poucos eu fui inserindo o que eu achava por bem desenvolver a nível de mercado. Então, essa bicicleta, com o testemunho aqui da Simone, eu recebi o primeiro prêmio Excelência, que foi uma sequência de premiações que vocês hoje já conhecem bem, e que estimula novos profissionais e novas instituições a fazerem sempre o melhor pela comunidade. E baseado nesse projeto, eu fui tão bem sucedido, tão feliz com o projeto, que eu decidi continuar por conta própria e encontrei apoio, muita ajuda nesse segmento. Então, vou falar rapidamente, né, nesse período que temos aqui, a evolução da bicicleta, a produção de bicicleta em materiais compostos, né, os materiais empregados, os processos mais utilizados, a produtividade comercial e também eu vou falar um pouco do que eu acho que já é a quarta geração da bicicleta. Tá? Então eu vou seguir aqui. Vamos ver. O estudo do comportamento de uma bicicleta é o óbvio, é a treliça espacial, que o pessoal tenta construir o chassi portante da bicicleta no menor número de material possível. Então, a treliça espacial, né, esse desenho dos triângulos, foi o design mais bem sucedido em todos os fabricantes de bicicleta.
Entretanto, né, é preciso estudar o comportamento desse material, o comportamento dessa estrutura chamada treliça, né, que o pessoal chama de quadro de bicicleta. Esse comportamento é vital para que hoje um atleta de performance, principalmente um atleta de Giro da França, o Giro da Itália, o Giro da Espanha, que eles passam por centenas de lugares, localidades, e eles tiram o máximo de performance possível da bicicleta. Então, esses elementos, né, eles estudam detalhadamente onde tem a maior concentração de esforços, onde vai dar fadiga do material, onde pode ter flexibilidade e onde o componente tem que ser o mais rígido possível. Então, esses detalhes aí, hoje, são todos catalogados, né? Hoje é estudado ponto a ponto, conexão a conexão, o que ocorre no chassi de uma bicicleta. Então, vocês podem ver no gráfico aí que isso tudo já está documentado, né? A concentração de esforço numa caixa de direção, né? Essa parte onde vai o garfo, pode superar os 150 quilos, tá? Ali onde vai o pé de vela, para vocês terem uma outra noção, onde vai o movimento intermitente dos pedais, um atleta de alta performance, ele pode colocar ali, depositar 300, 400 quilos em força intermitente. Então você vê o compromisso que é um simples quadro de bicicleta, o compromisso estrutural. Então, para atender esse compromisso estrutural de uma maneira técnica, com performance e leveza, aí os fabricantes começaram realmente a migrar para o uso de materiais compósitos. Esses materiais compostos deram, assim, extensa liberdade de design. Tanto é que houve certa versão da Olimpíada e também do triatlon, que apareceram bicicletas com design exótico, né, com design em forma de bumerangue, com design extremamente aerodinâmico, favorecendo, então, todo o rendimento do atleta. Foi daí que a UCI, né, a Federação Internacional de Ciclismo, padronizou para provas olímpicas e provas oficializadas que um quadro de bicicleta deveria voltar a possuir 2 triângulos, o triângulo na parte frontal e o triângulo na parte traseira. E com isso, então, começaram a regulamentar o padrão de construção de bicicletas. Dentro dessa regulamentação, as bicicletas, então, ganharam uma espécie de limitação técnica e de maneira que cada fabricante pudesse colocar a evolução ponto a ponto, conexão com conexão, adesão estrutural, tudo que foi dito aqui nas palestras anteriores. Todo esse conjunto de tecnologias a bicicleta absorveu. Então, a gente vê nas bicicletas, assim, uma quantidade enorme de tecnologias diferentes. Elas são aplicadas de um modo muito técnico e eles vão partindo para extrair o peso, né, para a bicicleta ser o mais leve possível. Bem, uma comparação bem simples entre o composto de fibra de carbono, aço e alumínio, está um pouco resumido nessa tabela aí, que é o módulo de elasticidade e a resistência à tração. Vocês podem ver, o módulo de elasticidade na fibra de carbono chega a 120 gigapascais, tá? O aço, 205 gigapascal. O alumínio, 70, 71 gigapascal. Então, vocês veem que o módulo de elasticidade varia muito entre os principais materiais fabricados, usados na fabricação de uma bicicleta. Então, desse modo, explorando essas características individuais dos componentes plásticos, né, é que se obtém, então, a performance no elemento estrutural, na adesão estrutural ou na confecção de um quadro de fibra de carbono. A resistência à tração, nitidamente, um quadro de fibra de carbono, ele é mais que o dobro do seu concorrente feito em aço, né? Eu vou para cá um pouquinho, aí o pessoal vai poder visualizar melhor. A resistência à tração, então, para vocês terem uma ideia, é mais que o dobro.
e sua proporção em relação ao peso é 6, 7 vezes menor. Então, para você ver que a fibra de carbono, ela entrou nesse mercado, no fornecimento dessas bicicletas, sem volta. Eles vão colocar isso e vão aplicar isso cada vez mais até definitivamente tornar-se bicicleta de fibra de carbono um tipo de produto, bicicleta de aço um tipo de produto e uma bicicleta de alumínio um tipo de produto. Esses mercados estão segmentados, são distribuídos hoje em todo o mundo, mas quando se trata de performance, um composto de fibra de carbono é insubstituível. Vamos ver. Aí. Onde está a mágica nesse negócio? É bem simples. Um plástico de engenharia, né, um termofixo, que geralmente são as resinas aplicadas à construção de um quadro de fibra de carbono, a bicicleta de carbono, peças de fibra de carbono, ele é uma resina de alto desempenho com ligações moleculares cruzadas, ou seja, ela por si só já se destaca de quase todos os outros polímeros termoplásticos, né? Eles têm um arranjo molecular muito superior. Então, as resinas epóxis, né, elas realmente atendem às exigências estruturais, os ensaios e o estresse que um quadro de bicicleta exige. Só que, juntamente com os tecidos de fibra de carbono, os fios de fibra de carbono, que também são tecidos tramados de uma maneira estruturalmente concebidos para dissolver a energia aplicada sobre os plásticos, né? Vocês podem ver que a coalizão desses dois componentes, né, mostra que a dispersão estrutural, o esforço, fica distribuído por toda a secção da adesão estrutural. Então, se vocês olharem nessa foto, uma análise microscópica mostra que os fios de fibra de carbono são ligações cruzadas. Essas ligações cruzadas, elas são extremamente eficientes e dissolvem a energia aplicada sobre o composto plástico, tá? E igualmente ao elemento estrutural, que é o epóxi, que é a resina básica de construção de um quadro de bicicleta. Bem, prosseguindo então, a gente começa a examinar como esses tecidos se comportam. Vocês podem ver que os tecidos, eles têm um design especial, bidirecional, unidirecional, e eles lineares, trançados, mixados com outros componentes como Kevlar e até mesmo a própria fibra de vidro. E esses tecidos especiais, eles são moldados em torno das conexões da bicicleta para que esse componente dissolva a energia aplicada numa caixa de direção, numa rabeta de bicicleta, numa caixa de pé de vela. Tá? Então, não é só adesão estrutural, não é só apenas uma solda de topo, ou então mesmo um encaixe uma sobre outra. Esses tecidos são ordenados de uma maneira técnica, de uma maneira estudada, para que a energia se dissolva, né, no segmento linear do quadro. A resina epóxi, ele é o elemento estrutural complementar, ela vai endurecer o conjunto, né, mediante a polimerização em vácuo, que eu vou explicar aqui, e a maioria dos fabricantes utilizam moldes usinados ou moldes em duas partes. Alguns quadros são fabricados de maneira monobloco, ou seja, duas metades fechadas e depois são polimerizadas ao forno em alta temperatura. Outras, eles procuram fazer de um método mais tradicional, com componentes pré-fabricados e unidos. Tá? Deixa eu voltar aqui. Então,
Existe, então, a montagem com componentes pré-fabricados, que são luvas, conexões e encaixes já padronizados. Esses já foram extensamente estudados e os fabricantes, pela produtividade, pelo design do quadro, eles fazem as conexões com tubos pré-fabricados e o quadro em si é montado de uma maneira tradicional. Porém, existem alguns quadros de bicicleta que o fabricante propõe uma maior performance no elemento estrutural da bicicleta, visando o peso e rendimento. Então, essas conexões são quase todas elas moldadas à mão, as camadas são aplicadas à mão e logo em seguida vai para um forno e o forno trata de cozer o quadro. Essa manufatura, tá, só é quantificada quando os moldes são replicados. Tá? Não há uma maneira de se fabricar os quadros de um modo muito rápido. Vamos aumentar o processo, vamos aumentar... O quadro em si tem o seu tempo de cura, tem o seu tempo de laminação, tem o seu pot life, que o pessoal costuma chamar, o tempo de manuseio das camadas de carbono, e logo em seguida, quando o molde sai da autoclave ou sai da prensa, ele ainda está sujeito a um acabamento, a um tratamento superficial. Vamos ver aqui se o vídeo... Nesse slide, por exemplo, ele mostra duas características bem interessantes de um processo de manufatura de um quadro de bicicleta. Uma, são peças já pré-moldadas, com o qual eles colocam insertos infláveis dentro do quadro, ou dentro da conexão, para aumentar a pressão interna. Aumentando essa pressão interna, tá, o quadro, ou essa peça, torna-se extremamente fina, com espessura uniforme, e logo depois que essa peça é polimerizada, esse inserto de borracha inflável, como se fosse uma bexiga, ele é extraído, tá? E essa peça passa para o próximo passo de produção. Ao lado, vocês estão vendo um quadro feito de um modo monobloco, ou seja, ali é alojado toda a fibra de vidro, é alojado todo o processo manualmente, as camadas cruzadas, todas especificamente moldadas ali para suportar o estresse nas conexões. Sendo isso, essa placa, esse molde, ele recebe então a segunda parte, e algumas empresas usam também materiais infláveis lá dentro, como bexigas de borracha, vocês estão vendo ali, é uma bexiga, ela fica lá dentro do molde, eles moldam o triângulo, né, que o pessoal chama de triângulo frontal, e põe no forno para polimerizar. Depois que essa peça sai do forno, eles extraem essa bexiga plástica, essa bexiga de borracha, e eles continuam com a moldagem, que é a parte traseira de um quadro. Volta aí. Aí. Mais um. Aí. Então, esse processo, né, esse diagrama, ele mostra exatamente como é que é um processo de prensagem. Tá? O material é inserido à mão, sempre vai ser inserido à mão. Dá para fazer isso robotizado? Dá, mas eu vou mostrar lá na frente como eles estão mecanizando isso, como eles estão robotizando isso, como estão industrializando isso de uma maneira mais produtiva. Mas, quando se trata de um quadro de carbono tradicional, de alta performance, com rendimento, eles vão sempre usar esse processo de moldes partidos, divididos, formas que vão abrir e fechar com a inserção do plástico moldado lá dentro. Tá? Alguns, então, recebem bexigas infláveis, quando não, outros recebem materiais de núcleo, tá? Que eu vou mencionar mais adiante. Mais um. Bem, as rodas é um capítulo à parte. Tá? Geralmente as rodas, pela complexidade do design do aro, né, nem sempre é possível fechar numa única moldagem. Tá? Meio difícil isso. Porque o fabricante de bicicletas sempre procura fazer a arte
junto com a técnica. Então, eles procuram fazer a bicicleta com o aro da bicicleta, ou a roda da bicicleta, com o design mais agradável possível, mais eficiente possível. E isso envolve gavetas especiais para se obter a moldagem do aro e os seus específicos raios, né? Quando não são raios, são hélices. Quando não são hélices, são conchas. Então, a roda não admite erro. O molde de uma roda de bicicleta tem que ter absolutamente uma precisão milesimal, quando não centesimal. Porque se uma roda sai torta, se o polímero se não catalisar, não houver a reação certinha, na temperatura adequada, tudo, quando tira a roda já sai empenada, sai torta, sai morta. Então, um dos capítulos da fabricação de bicicleta de alta performance é a roda. A roda não pode haver erro, o pessoal trabalha, há uma necessidade de uma mão de obra especialmente qualificada para o manuseio e fabricação de roda. Tá? Mas tudo evolui, né? Essas rodas de alta performance ainda são feitas à mão, mas há técnicas aí eu acabei de falar com a Purpum, né, que é o RIM, né, Reaction Internal Molding, que pode perfeitamente substituir esse processo. Mas o Reaction Internal Mold é feito com poliuretano, ele não tem ainda resistência estrutural para uma roda, e é necessário ainda a inclusão de materiais de núcleo, tecidos especiais, para que uma roda expandida possa atingir essa performance. Então eu vou mostrar agora, né, para vocês terem uma noção, a manufatura de uma roda. Então essa roda é um conjunto de pré-componentes, né? Os silicones utilizam para fazer a primeira pressão. Vocês podem ver que para haver produção há uma quantificação de placas, né? Então numa prensagem eles não fazem apenas uma roda ou um aro, eles fazem uma sequência de aros para depois serem montados. Tem que lembrar que uma bicicleta ela é feita com as rodas aos pares, né? Então sempre há para cada bicicleta sempre um par de rodas, tá? Por exemplo, aí onde vai o berço da câmera é um outro trabalho totalmente diferente da prensagem da roda. Tem que moldar a canaleta da roda. A canaleta da roda tem que receber uma bandagem de reforço, porque é onde vai o primeiro impacto do pneu. Esse impacto tem que ser totalmente distribuído pelo segmento da roda, e isso é extremamente meticuloso. Esse material é pesado, ele é controlado, porque a roda, um pouquinho a mais de peso, um pouquinho mais de material que passar do ponto de união, a roda fica desbalanceada e ela vai ter que ser retrabalhada logo depois de moldada. Então, a manufatura de bicicletas de alta performance, né, bicicletas de fibra de carbono, sempre foi um trabalho de arte, e sempre vai ser. É admirável ver a quantidade de detalhes técnicos, o cuidado esmerado que os profissionais fazem essas rodas. Elas são, assim, feitas com o maior nível de precisão possível. Os dispositivos que são feitos ali são prensados a vácuo, como uma asa de um avião, uma hélice de um motor, só que em miniatura. E esses componentes aí são rigorosamente pesados, formulados, para que o atleta tenha em mãos uma bicicleta ou uma roda de bicicleta com o melhor nível de balanceamento possível. Então, a manufatura de rodas artesanais é um trabalho muito bonito, eu gosto muito de mostrar. Eu, particularmente, faço rodas em casa, fiz vários modelos de roda, e não é fácil você tirar uma roda de um molde e ela está perfeitamente alinhada, tá? Isso requer maquinário especial, requer usinagem especial, moldes usinados com tolerância milesimal, para que o aro saia do molde já alinhado, né? Já balanceado. Então, é um tipo de moldagem de precisão.
Apesar de ser artesanal, existe muita precisão nesse processo. E quando isso ocorre e a roda sai toda trabalhada, balanceada, a gente vê o resultado no atleta, né? Ele dispõe de um equipamento que vai dar rendimento para ele, que vai dar performance, ele vai conseguir colocar todo o potencial atlético na roda ou no equipamento esportivo, e disso ele retorna, né? Muitos atletas são patrocinados pelas grandes fábricas. A Surran adquiriu recentemente a Zip. A Zip era líder de mercado, introdutora dessa tecnologia de rodas de composto. E a Surran hoje, com um forte investimento, está produzindo rodas aí em grande quantidade, com materiais compostos de alta performance, porém com um design mais comercial. Ou seja, as hélices são feitas pré-moldadas para que o produto saia do molde o mais balanceado possível. Vamos para o próximo? Bem, voltando um pouco para a fabricação dos quadros, existem fabricantes, cada um que desenvolveu uma técnica diferente. Por exemplo, existe moldagem com insertos. O que são esses insertos? Esses insertos são peças que substituíram aquelas bexigas de borracha que a gente viu nos slides anteriores, por causa da produtividade. Porque você tem que tirar o molde do gabarito, abrir a bicicleta, extirpar a borracha que está lá dentro. É um trabalho, é um quadro trabalhoso, é um processo trabalhoso. Eles já estão habituados a fazer isso. Porém, há outros materiais, mais chamados de materiais de núcleo, que eles são inseridos na moldagem. Ou seja, o material, o tecido de fibra de carbono é envelopado, literalmente envelopado, em volta das conexões. Essas conexões entram semicruas dentro do molde. Lá dentro existe o material de núcleo. Esse material de núcleo ele é extinguível. Então, aí que está o interessante nesse processo. Quando o molde vai para o autoclave, né, quando está sujeito a calor, ele se extingue. Tá? Quando não, eles usam outros tipos de espumas, que são espumas que enrijecem o material de núcleo. Então, esses materiais de núcleo eles são complementos estruturais fundamentais para que se tenha alto rendimento. E esses materiais de núcleo, né, esses insertos, eles são assim fundamentais para que uma bicicleta obtenha bastante performance na sua construção. Vamos para o próximo? Esses insertos também podem receber jaquetas e materiais pré-moldados. Esses materiais pré-moldados, eles atendem especificações mais rigorosas. Por exemplo, uma mesa de guidão vai um esforço, um binário intermitente muito grande. Ele não pode quebrar. Tá? Então, esses moldes, eles aceitam insertos estruturais internos e externos para aumentar a rigidez sem aumentar o peso. Vamos para o próximo. Bom, qual é o processo mais utilizado? É o chassi moldado numa câmara de vácuo. Tá? A maioria dos fabricantes utiliza uma autoclave, o molde entra dentro dessa autoclave com conexões específicas, onde vai extrair o vácuo, certo? Vai receber calor e pressão simultaneamente, dentro de um período, 1 hora, 2 horas, dependendo do setup de cura de cada fabricante. Aí, quando o quadro atende essas especificações, abre-se a autoclave e extrai a peça do molde para fazer o trabalho estrutural, o trabalho de limpeza de quadro e detalhamento superficial. Vamos para o próximo? Esse detalhamento superficial está distribuído de maneira bem simples. Há fabricantes que usam conexões pré-moldadas externas e pré-moldadas internas. Então, alguns fabricantes que utilizam pré-moldados externos, né, usam moldes para bicicletas monobloco, que é o caso aqui do slide da esquerda. Enquanto que a peça pré-moldada no lado direito são peças pré-fabricadas, onde vai ser inseridos os tubos. Aí esses tubos recebem um outro processo de adesão, que é a adesão estrutural.
Vamos para o próximo? Bom, a adesão estrutural, aí já ele pode receber os insertos mais conhecidos, que são os insertos metálicos. A beleza de um quadro de composto de carbono é justamente a liberdade de design. Você pode colocar um tubo de carbono junto com um inserto metálico. Você pode colocar componentes técnicos, né, onde vai receber a maior carga mecânica, enquanto que a parte central, ou por distribuição de peso, você possa colocar outros componentes de material composto. Próximo. Então, para montar uma bicicleta com conexões pré-fabricadas, é necessário uma adesão já pré-fabricada também. Geralmente usa um gabarito, esse gabarito é de conexão rápida, é passado o adesivo em cada conexão estrutural do quadro e depois desse dispositivo vai para a autoclave com ou sem a aplicação de vácuo. Vamos para o próximo? Bom, os quadros, eles evoluíram, tá? Eles não ficaram só na parte estrutural ou na parte de monobloco. Há fabricantes que usam um processo mais técnico ainda, que é o filamento de fios pré-impregnados. Esses fios pré-impregnados são extremamente estruturais e são comprovadamente muito leves. Então a gente vê bicicletas, ou quadro de bicicletas, com um design exótico. Elas ficam parecendo coisa de alienígena, né? São coisas assim, transparentes, com uma armação estrutural geodésica, espacial, coisa assim que se fica perguntando como isso é feito. Há máquinas, há robôs, né, que fazem esse processo de filamento e wiring, e já dentro dos dispositivos. Então, os dispositivos, como vocês viram no gabarito anterior, eles abrem, e quando esses gabaritos abrem, você consegue extrair o quadro de bicicleta sem molde. Acreditem se quiser, esse é um processo de manufatura totalmente robotizado por um robô Kuga, que passou todo o filamento em volta do dispositivo. E a gente tem esse resultado aí extremamente leve numa mountain bike. Próximo. Existe também um outro processo que é mais industrializado, mais rápido, porém igualmente técnico, que é o bulk molding. O bulk molding é um processo de prensagem a quente, onde você tem os moldes pré-fabricados, e esses moldes pré-fabricados, tá, recebe a carga e a temperatura adequada e a peça sai semi-pronta. Quem já trabalhou com baquelite conhece bem esse processo e também não é muito diferente dos processos de injeção plástica habitual. Só que no caso aí usa um composto de fibra de carbono e material estrutural. Próximo. É possível fazer bicicletas em 3D? Sim. Só que a impressão 3D ela já exige um design estrutural mais avançado. Porque o uso de plástico, né, uma bicicleta está sujeita a muito estresse no seu movimento. Então você tem que pensar que um quadro, ele tem que atender a rigidez desse movimento, da torção, de impacto, de vibração. E nem sempre um design singelo, um desenho aerodinâmico resolve. No caso de impressão 3D, a melhor solução que estão encontrando por aí é justamente usar a treliça espacial de uma maneira para distribuir as cargas sem afetar muito o design convencional de uma bicicleta. Mas dá para ver nitidamente que a tecnologia de impressão 3D veio para ficar e isso dá um ganho na produtividade, na tecnologia das bicicletas em altíssimo rendimento e produção. Próximo. Bem, foi discutido aqui, né, e será discutido em vários processos aqui no nosso congresso, né, o Automatic Fiber Placement, né, que é o mais conhecido como impressão 3D em fiberglass ou fibra de carbono. Desenvolveram técnicas mais aguçadas, mais aprimoradas desse processo, com o qual hoje o filamento wiring, ou seja, a máquina, um cabeçote de um robô, já tem 3 dispositivos ali na produção de quadros, que é
justamente um rolo de fio, um rolo de a resina epóxi e o laser ultravioleta, promovendo assim, a cura instantânea de uma trelice estrutural. Próximo. Tem um vídeo aí, vamos ver se a gente abrevia esse vídeo. Vocês vão ver um robô Kuga fazendo rapidamente um protótipo, tá? E esse protótipo aí, ele é funcional. É um tipo de impressão 3D, só que usa termoplástico, aliás, termofixo de alta performance e irradiação ultravioleta com resinas específicas para polimerização nesse processo, tá? Pode pular. Então, esse processo, para vocês terem uma ideia, passou para outras máquinas mais evoluídas ainda, que são máquinas que usam tecnologia de costura, né, e fazem a impressão 3D como se fosse bordadeiras eletrônicas, né, bordadeiras de última geração. Porém, essas máquinas já fazem todo o layer de aplicação da fibra de carbono na peça pré-fabricada. Depois, realmente, essa peça vai para um molde e é prensado e acabado. Para vocês terem uma ideia, há um ganho de produtividade tão grande nesse processo que o nível de desperdício e a velocidade de processo de manufatura dessas rodas aumentou mais de 50%. Então, hoje, rodas de design exótico, com design de alta performance, tornam-se cada vez mais possíveis, mais acessíveis para um público que quer uma bicicleta de alto rendimento a um preço adquirível. Próximo. E por último, eu vou fechar a nossa conversa falando um pouco da quarta geração das bicicletas. A bicicleta, como é um produto com mais de 200 anos, ela evolui junto com os outros produtos manufaturados. Então, eu vi que de 2000 para cá, as bicicletas hoje estão começando a ganhar carenagem para que aumente a performance e isso possa dar rendimento. Era uma atividade que a gente via só nas universidades e centros de pesquisa. Mas o mercado europeu fez uma rede de ciclovias de tal maneira que usuários começaram a adquirir bicicletas com essa performance, com essas características, para andar nas vias. Próximo. Então, vindo desses laboratórios universitários, né, a gente começou a ver na Europa, Canadá, Austrália, bicicletas oriundas desses laboratórios de pesquisa nas vias, nas ruas. Tá? São as bicicletas de quarta geração, elas recebem uma carenagem ultraleve, e essa carenagem ultraleve atende às especificações do usuário. Olha, ele anda no frio, ele anda na chuva, e ele não quer perder o hábito de pedalar na ciclovia. Então, você vê que apenas, não só a carenagem evoluiu em volta da bicicleta, como também o design da bicicleta. Essas bicicletas aí chamam-se low racers, né, ou velomóveis, e esses velomóveis ganharam aí uma extensa fabricação hoje a nível mundial. Tinha só 3 fabricantes em 2000, hoje tem mais de 30, para vocês verem o quanto esse mercado evoluiu. Então, o velomóvel eu chamo de quarta geração da bicicleta e está aí à disposição para vocês conhecerem um pouco mais. Tá? Obrigado pela oportunidade. Tempo esgotado, é sempre curto, mas eu acho que atendi a meta. Obrigado. Ô, Leone, muito obrigada, Leone.